Vamos lá, galera. Voltando com mais PHN pra você. O que te prende, o que te impede de escutar, o que te cega, o que te leva a se calar. Você tentou com suas forças caminhar, mas concluiu viver sem ter Jesus não dá. O meu socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Em suas mãos, Senhor, entrego a minha vida, e sobre mim, Senhor, derrama o seu Espírito. Beleza, quero mandar um abraço para Barretos, porque eu estou recebendo uma visita muito especial na minha casa, que é da minha queridinha Beatriz, que está aqui juntinho da tia Neia lá, do tio Dunga e da Valerinha, sua mamãe. Tudo bem, gente? Beleza pura? Bom, como a gente estava conversando, você, quando vê um testemunho aqui no programa PHN, você também fica curioso de saber como que aconteceu a conversão. E a conversão de cada um de nós, muitas vezes, depende da ajuda de quem está do nosso lado, perseverando por nós. Durante um tempo, nós que estávamos no pecado, no vício, no engano, nas trevas, nós não conseguíamos ver onde nós tínhamos que caminhar. Aí a mãe, o pai, a esposa, o filho, eles vão nos ajudando a encontrar esse caminho. E é o que nós vamos ver daqui a pouquinho na vida do Betinho, como é que isso aconteceu. Mas antes, vamos para o quadro Vamos que Vamos, com o nosso querido Peter de Laura. Roda aí. Gol, yes, a gol! Gol, yes, a gol! Vamos que vamos! Começamos mais uma vez aqui no Vamos que Vamos, esse quadro que já virou um clássico na televisão brasileira. Gol, yes, a gol! Que beleza, né? Que beleza que você está aqui com a gente. Que beleza que muitas pessoas têm mandado aqui recados para nós, agradecendo a esse momento aqui, porque realmente é um quadro que está fazendo a alegria da galera, o pessoal está se alegrando, e que bom. O objetivo é realmente esse, graças a Deus que você está se alegrando com as nossas peripécias, tá certo? Então, que bom. Peripécia, você vai falar um pouco usada, né? Mas aí, é o momento da gente ser nós, entendeu? Você tá pensando assim, Peter, ele tá fazendo bem esse papel. Não, papel. Papel já tá feito. Papel é isso aqui, ó. Esse é o papel. Ó, o Peter é o Peter, entendeu? Peter sou eu. Prazer. Então vamos começar? Hoje nós temos uma pergunta aqui maravilhosa. Pergunta: são também nossos irmãos e irmãs, os cristãos não católicos? Eu quero pedir licença para todas as pessoas que acompanham o programa PHN, e eu quero falar exclusivamente com o público evangélico que eu sei que acompanha a Rede Canção Nova de Comunicação. Nós temos uma mesma luta, que é a luta pela santidade, e isso você vai concordar porque nós estamos lutando pela santidade. Você também traz algo que nós também temos e precisamos exercitar e colocar para agir dentro de nós todos os dias, que é o Espírito Santo. Saiba, podemos ter até pontos diferentes nas nossas doutrinas, mas a nossa luta é a mesma. Imagina você que você tá andando na rua num sol muito grande e aparece uma pessoa que você talvez não convive com ela, você não vive com ela, mas ela pega e oferece alguma coisa gelada para você tomar, para suportar aquele sol. É isso. A nossa luta é isso daí. A nossa luta, ela é constante e é dura. Se a gente não estiver junto, vai ser mais difícil. Agora eu quero dar um recado para os meus irmãos católicos. O nosso respeito, ele precisa estar até nas pessoas que estão fora de uma doutrina, uma vez totalmente afastadas de Deus. Essas pessoas, elas merecem já o nosso respeito, por mais que a gente não aceite o pecado delas. Agora imagina uma pessoa que está lutando junto com a gente, que tem as mesmas lutas que nós, que tem o desejo de santidade, e nós não podemos ficar brigando entre nós. Somos cristãos. Nós precisamos tomar muito cuidado
com as coisas que às vezes nós cristãos e evangélicos acabamos vivendo. Porque o mundo lá fora precisa muito mais do Deus que nós trazemos do que das diferenças que nos afastam. Isso, você pode estar pensando assim, o Peter está falando da boca dele. Mas não é. Eu faço questão de pegar mais uma vez aqui o YouCat, que é o livro que a gente sempre lê aqui, que é o Catecismo da Igreja Católica. Está na página 81, o número é o 130. Todos os batizados pertencem à Igreja de Jesus Cristo. Portanto, também os batizados que se acham separados de tal comunhão da Igreja Católica são com razão chamados cristãos e são, assim, nossas irmãs e irmãos. As divisões da única Igreja de Cristo acontecem por causa das adulterações do ensinamento de Cristo, erros humanos e escasso espírito de reconciliação. O problema é nosso. Na maioria das vezes, por parte dos representantes de ambos os lados. Gente, isso aqui é a palavra da igreja, tá? Isso aqui é a palavra da igreja. Os cristãos atuais não têm nenhuma culpa dos cismas históricos da igreja. Olha que lindo. Não tem culpa de diferenças do passado. O Espírito Santo age também nas comunidades eclesiais separadas da Igreja Católica, em benefício da salvação das pessoas. Entendeu? Então, olha, o mais importante é o povo que precisa de Deus. As nossas diferenças do passado é conflito nosso. Entende? O povo lá fora não precisa disso. O povo lá fora precisa do Deus que nós trazemos dentro do nosso coração. O mais importante é a gente se unir e levar Deus. A nossa luta é a mesma, o Espírito Santo é o mesmo que age em nós, age nos irmãos evangélicos também, tá certo? A igreja é a sua casa, e a sua casa também. Estou falando para você, irmão evangélico. A igreja é a sua casa, a igreja católica é também a sua casa. Nunca se esqueça disso. Gol, yes, a gol! Gol, yes, a gol! Vamos que vamos! Valeu, Peter, é isso mesmo. E eu mando aqui um abraço a todos os nossos queridos irmãos evangélicos que também acompanham o nosso trabalho, que acompanham o meu trabalho. Eu sou parado muitas vezes em aeroportos, rodoviárias, em lugares públicos, onde eu me encontro com irmãos e irmãs de outros segmentos, de outras igrejas, e que sentam de uma maneira muito bacana, muito feliz, elogiam o nosso trabalho, falam também do trabalho que realizam. Eu fico também assim, muito feliz de ver o trabalho que eles realizam lá. Então, isso é muito saudável, isso é testemunho. Então, um grande abraço a todos vocês. E eu quero deixar também registrado, se algum líder religioso de qualquer igreja usa um microfone para pregar divisão, para dizer que a outra religião não presta, é errada, então essa pessoa não merece reconhecimento e nem respeito. Essa pessoa não merece respeito, tá? Porque nós somos irmãos. Nós devemos promover a unidade, preservar as diferenças, respeitar as diferenças, entender que se essa pessoa nasceu em determinado berço, outra em outro determinado berço, nós temos que conviver, isso é importante, isso é maravilhoso, isso é lindo. Agora, pregar divisão, a pessoa que prega divisão não merece consideração. Mas como, graças a Deus, nós estamos em outra época, em outro tempo, outra cabeça, nós estamos, digamos assim, evoluídos nessa linha de pensamento. Então, eu quero mandar um grande abraço e dizer, rezem por nós. E nós rezaremos por vocês. E um dia no céu estaremos todos juntos. E vai ser uma festa maravilhosa. Tá bom? Até esse dia chegar, vamos lutar aqui embaixo, aqui na terra, para essa unidade acontecer. Valeu. Vamos continuar aqui. Bom, eu gosto de falar da conversão. Esse período, esse momento, aliás, do testemunho é muito bonito, porque a gente vai perceber como que se deu o seu encontro pessoal com Deus. Você já disse que a primeira vez que você foi, você não voltou muito feliz, não. Você achou até meio estranho. Mas e daí, parou nisso ou você continuou? Não, aí eu continuei naquela vida perdida, né? De mal a pior. E, como eu disse, eu fiquei devendo muito dinheiro. E lembro que uma pessoa, eu devia a ela mais, era quem eu mais devia. Na ocasião, eu devia quase 8 mil reais a essa pessoa. E essa pessoa começou a fazer muita pressão. Lembro um dia, eu morava no fundo da minha casa, uma casa que pertence à minha madrinha,
Eu morava ali e essa pessoa foi lá com mais duas outras pessoas e levaram um monte de objetos meus, objetos pessoais, me renderam e levaram, porque eu devia muito dinheiro para ele. E em um momento ele começou a me fazer muita pressão e um dia ele me ligou, falou para mim, vem aqui agora, porque é melhor você vir até mim do que eu ir até você. E como eu sabia que era melhor eu ir até ele, eu peguei um amigo meu, um guarda-roupa, e levei comigo. Falei, vamos lá, porque a coisa não está muito fácil lá, não. E fomos, cheguei lá, toquei o interfone, e quando eu toquei o interfone, veio um outro abençoado me atender, falou, entre. Quando ele abriu o portão, eu entrei. No que eu entrei, eu chamei meu amigo e ele disse, não, você entra e ele fica. Fechou o portão com meu amigo na rua e eu lá dentro. Não adiantou nada eu levar ele, mandou eu subir uma escada, eu subi, batendo uma porta lá em cima, eu bati. E o outro falou, entra, eu abri a porta devagarzinho, ele estava sentado numa cadeira diante de uma mesa e pediu que eu assentasse naquela cadeira de frente para ele. E quando eu assentei, ele estava com o semblante muito fechado, com poucas palavras, ele olhou nos meus olhos e disse, olha, eu cansei de ser enrolado por você, cansei de te cobrar, cansei de te dar oportunidade. E eu vou fazer com você o seguinte, eu vou te dar 15 dias para você se virar e me pagar o que você me deve em dinheiro. Se em 15 dias você não me pagar o que você me deve em dinheiro, no 16º dia eu te acho até no inferno, mas que eu te mato, eu te mato. Eu lembro que ele abriu uma gaveta, sacou um revólver calibre 38 e bateu na mesa. Aquilo foi o suficiente para eu bambear as pernas mais ainda, ficar mais branco que uma folha de papel ofício. Engoli seco e pensei assim, morri. Porque eu sabia com que eu estava me dando. E tomei uma decisão, saí dali revoltado com a vida. Falei, quer saber de uma coisa? Minha vida já está uma desgraça mesmo, eu não quero saber dessa vida não. Naquele dia, eu lancei essa maldição sobre a minha vida e falei, eu vou suicidar. Porém, eu tinha o desejo de suicidar, mas não tinha coragem. E aí o que eu fiz? Enfiei a cara nas drogas, né? Comecei a buscar ali uma coragem para poder tirar a minha própria vida. Uma vida difícil, né? Enfim, eu fui ficando ruim, que eu desmaiei naquele dia. Eu não suicidei. Acordei no outro dia mais revoltado ainda. Saber de uma coisa? Se abençoado sai ameaçando e matando quem ele quer, ele falou que vai me achar no inferno, então ele vai ter que me achar no inferno. Lembrei de uma roça brava que um amigo meu tinha, né, um interior, e eu combinei com esse amigo meu de eu ficar lá uns dias até aquilo tudo passar. Só que eu lembrei que eu estava sem dinheiro, eu não tinha como sustentar meus vícios ou a minha vida, pelo menos de início ali. Mas eu tinha também um fundo de maquinário de açougue, porque eu quebrei, fechei o açougue, né? E o maquinário ficou lá dentro. Então eu lembrei desse maquinário, falei, eu vou vender o maquinário, pegar o dinheiro e pelo menos sustentar os meus vícios ali por enquanto. E assim eu fiz. Comecei a anunciar o maquinário, divulga para um, anuncia para outro, divulga aqui, ninguém me compra, os dias iam passando. Eu lembro que era uma terça-feira de novo, eu estava dormindo, quando ainda dormindo, uma voz me acordou, gritando nos meus ouvidos, falando, vai na igreja hoje. Mas ali eu acordei, olhei para um lado, olhei para o outro, não vi ninguém. Cheguei à conclusão, eu estava sonhando. Mas uma voz muito nítida. Acordei, fui fazer as minhas coisas. E aí, quando eu menos esperava, ainda pela manhã, a voz veio de novo, nítida. Vai na igreja hoje. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, e não via ninguém. E foi me dando uma aflição. Eu tinha certeza que eu escutava uma voz. Eu pensei assim, ou eu estou ficando louco, ou as drogas já estão comendo meus neurônios, porque eu estou ouvindo voz. Então eu comecei ali a brigar com aquela voz, falando, não vou na igreja, eu não nasci para isso, eu não quero saber disso, a minha vida é outra coisa. E o dia inteiro, à tarde, aquela voz, vai no grupo de oração, vai na igreja, vai no grupo de oração. Na terça-feira. Quero só lembrar você que está em casa, que a terça-feira é dedicada ao anjo da guarda. Então, muitas das coisas que a gente, de uma maneira assim, muito espiritual, falando, que a gente escuta, que a gente
sente, intui, é o próprio anjo da guarda também conduzindo você. Afinal, quando nós rezamos isso, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. E o começo da oração: Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina. Aí vem então: sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. E uma terça-feira não é coincidência, não. Não, foi tudo. Era Deus preparando ali. Então, à tarde, a mesma coisa, aquela voz me instigando. E à noite eu cheguei em casa, não tinha ninguém. E eu, sem saber o que ia fazer, a voz veio de novo: vai na igreja. Eu não vou, vai na igreja. Naquela hora aconteceu algo comigo que eu sei que já aconteceu com muitas pessoas. Aquela hora me deu uma dor, bateu em mim uma angústia, um sofrimento, uma ânsia, um cheiro de morte, um medo, um pavor muito grande se apoderou de mim ali. E eu comecei a tremer, ficar trêmulo do nada. Eu sentia um cheiro de morte. Parecia que algo ruim estava para acontecer. E eu cheguei a uma conclusão: tem alguém morrendo agora e eu acho que esse alguém sou eu. Só que eu falei: eu não vou morrer aqui em casa sozinho, eu vou para a igreja. E fui para a igreja. Cheguei lá, entrei no grupo do mesmo jeito que da outra vez. Não sentia nada, um grupo de oração. Frio. O grupo não acontecia nada. Parecia que a noite estava muito ruim. O ministério nada, quem conduzia lá não desenvolvia, nada me impressionava ali. Eu tomei uma decisão de ir embora. Algo muito curioso. Quando eu virei para trás para ir embora, tinha 2 irmãs na porta de saída da igreja, na porta de acolhida. E quando eu olhei para trás, que vi aquelas irmãs ali, eu pensei assim: se eu for passar ali, elas vão querer orar para mim, vão perguntar por que eu estou indo embora, e como eu estou percebendo que esse povo aqui é meio louco, é perigoso elas quererem ir na minha casa ainda. E como eu estou querendo evitar constrangimento, eu vou esperar elas saírem dali, ou ao menos fechar os olhos. Eu já estava no último banco. Quando elas fechassem os olhos, eu passava correndo. Literalmente, elas me prenderam na igreja. Eu não conseguia sair e ficava olhando o tempo todo. A unção estava na alta, a graça acontecendo, mas eu não conseguia absorver aquilo porque eu estava preocupado com as irmãs, querendo sair. E chegou um momento que eu olhava tanto que elas me marcaram. Quando eu olhava, elas já estavam com os olhos fixos em mim. Literalmente, elas me prenderam ali. E daí, quando eu pensava que nada ia acontecer, um senhor careca, calvo, né, quase não tinha cabelo mais na cabeça, pega o microfone e começa a ministrar lá. E fala daqui, fala dali, e eu, nossa, não sinto nada, não acontece nada, não vai. E de repente, aquele senhor vira no microfone e diz: tem alguém no meio de nós que está sofrendo uma perseguição muito grande na área financeira. Aquela hora, alguma coisa está acontecendo. Eu cheguei a uma conclusão ali, interessante. Tem alguém aqui que está sofrendo a mesma coisa que eu. Eu nunca achava que ele estava falando comigo. E ali ele continuou, esse senhor chama José Roberto, ele continuou ministrando, quando de repente ele disse assim: para você saber que é com você mesmo, hoje, desde o momento em que você acordou, o Espírito Santo te acordou gritando aos seus ouvidos, falando para você vir ao grupo de oração, e você brigava, relutava com ele, falava que não viria. O dia inteiro o Espírito Santo insistia para que você viesse, você dizia que não viria. À tarde, à noite, o Espírito Santo gritava aos seus ouvidos, mas você insistia para ele, dizendo que não viria. Na última hora você acabou vindo até por medo. Quando ele disse isso, foi como se explodisse uma bomba no meu peito. Aqui eu abro um parêntese. Até ali o grupo de oração estava ruim, mas de repente o grupo de oração ficou muito bom. Eu falo que não existe um grande pregador. Não existe um grande ministério de música, um grande ministério sacerdotal, um grande ministério de colibertação. Não existe. O ministro ali, o condutor da oração era o mesmo, o careca era o mesmo, o José Roberto era o mesmo. O que mudou ali foi um coração que estava fechado. Quando ele falou de algo que mexeu comigo, eu abri o coração. O grupo ficou bom. O ministério que estava ruim, eu esqueci do ministério. E ali eu comecei a dar ouvidos àquilo que o José Roberto falava.
E ele já emendou na oração falando assim, para você saber que é com você mesmo, você está sendo até ameaçado de morte, mas não preocupa não. Jesus está revelando que você não vai morrer agora. E aquilo, Dunga, foi me enchendo. Eu fui identificando aquela voz que saía dos lábios de José Roberto, muito parecido com aquela voz que tinha me acordado aquele dia. Eu fui identificando aquela voz como sendo uma voz muito parecida com aquela voz que gritava comigo aquele dia. E tudo que ele falava eu fui absorvendo. Então eu comecei a juntar as coisas e percebi que as coisas que o José Roberto falava estavam diretamente relacionadas à minha realidade ali naquela noite. Agora, foi uma conversão que estava começando a acontecer a partir de uma encrenca que ele tinha entrado. Guarda isso, porque às vezes as encrencas que nós entramos, por não termos discernimento nas coisas que montamos, que fazemos, que combinamos, nos coloca em situações muito difíceis. E às vezes a cura, ou a libertação, ou a conversão, está totalmente vinculada a um livramento, a uma intervenção de Deus para nos tirar daquele embrolho todo. Ou seja, você estava sendo visitado por Deus, porque a encrenca era muito grande. Deixa eu antecipar, porque nós temos 10 minutos para esse final desse bloco. Bom, aquela noite acabou, terminou aquela noite. E daí? E aquele problema lá atrás? Então, eu lembro que ali, é importante eu falar isso, o José Roberto fez um gesto muito bonito. Ele pediu que toda a igreja se ajoelhasse. Até ali eu estava muito frio, mas naquela hora eu já me ajoelhei aquebrantado. As lágrimas imediatamente ganharam o meu rosto e começou a passar um filme na minha cabeça, da minha vida que eu levava até ali. Foi me vindo aquelas cenas que eu vivenciei até ali, do que eu estava fazendo comigo. Eu voltei lá na minha infância, daquela criança que era modelo, depois que foi perdendo aquela característica de imagem e semelhança de Deus, e ali e ele dizia, para você saber que é com você mesmo, você está sendo até ameaçado de morte. Ele repetiu isso várias vezes, mas não preocupa não, você não vai morrer agora. E uma última palavra que eu lembro que ele disse, olha, hoje não é nem a primeira vez que você está vindo. Esta noite você voltou, mas você voltou porque esta noite é uma noite de divisor de águas na tua vida. A igreja toda de joelhos. E eu tinha certeza que Deus estava falando comigo ali. Ali eu falo que eu me ajoelhei um jovem drogado, eu me ajoelhei um jovem ladrão, eu me ajoelhei um jovem prostituto, um jovem perdido. E quando eu levantei outro, completamente transformado pelo Espírito Santo de Deus. Amém. Ali eu fui batizado com o fogo do Espírito Santo. Eu senti muita sede de Deus. E isso era numa terça. Na quarta eu fui em outro grupo, em outra igreja, na quinta em outro, na sexta em outro. No sábado eu não achei grupo em lugar nenhum, não encontrava. Liguei praticamente na arquidiocese inteira de Belo Horizonte, porque eu pertencia à arquidiocese de Belo Horizonte, Contagem, sou natural ali. E então liguei e encontrei uma vigília. Não sabia o que era uma vigília, mas participei numa paróquia que se chama Virgem dos Pobres, bairro Jardim Laguna, e participei ali daquela vigília. Foi maravilhoso para mim. Enfim, chegou o dia de acertar a dívida com o homem. Eu falo que aquela semana inteira foi aonde aconteceu o PHN na minha vida. Onde eu passo para contar o meu testemunho, eu enfatizo esse ponto. Por que eu fiquei participando dos grupos de orações todos os dias? 2 motivos. Primeiro, que José Roberto havia dito que Jesus ia pagar toda a minha dívida. Eu pensei, eu vou rezar, porque o dinheiro vai vir. Já tinha pago na cruz, agora ia pagar a dívida que você estava devendo. Eu achava que isso ia acontecer, sinceramente. E quando... um motivo era esse. Eu pensava que o dinheiro ia vir. E o segundo era, quando ia dando lá para 5, 6 horas da tarde, quem já viveu essa vida vai entender. O meu coração ia disparando, a ansiedade, aquela fissura de me encontrar com os amigos para me drogar e fazer o que não devia, né? E o coração dispara, aquela loucura. Mas eu sabia que se eu fosse para a igreja naquele dia, eu não ia encontrar com os meus amigos, eu ia vencer mais um dia. Então, cada dia eu fui
matando um leão. Eu fui vivendo o meu dia a dia naquela semana, até culminar no dia de encontrar com esse homem. E o dinheiro não veio, mas veio algo muito melhor, que eu falo que não é algo, é alguém. Eu estava cheio do Espírito Santo, muito cheio de Deus. Fui sozinho, já sabia o endereço, qual que era a minha cadeira, né? Puxei minha cadeira, sentei ali, olhei nos olhos dele e simplesmente eu falo que eu fui ali pronto para morrer. Eu não preparei nada, eu não estava preparado para nada, eu não ensaiei nada que eu ia falar para ele. Eu fui ali pronto para morrer, eu estava com muita sede de Deus. Numa semana, Deus fez muita coisa na minha vida. E ali eu cheguei, olhei nos olhos dele e disse para ele, querido, eu não tenho dinheiro para te pagar. E quando eu falei isso, eu vou fazer um gesto aqui, porque eu fiz isso. Eu tomei essa atitude, eu fiz isso. Eu travei os meus olhos, porque eu não queria nem ver. Passou alguns minutos, ele não fez nada, eu abri os olhos, ele me fez uma pergunta, você não tem dinheiro para me pagar, o que é que você veio fazer aqui então? E eu fui ficando tenso, mais nervoso, e disse para ele, eu não tenho dinheiro para te pagar, mas alguém falou para mim que vai te pagar tudo. Ele perguntou, quem? Eu olhei nos olhos dele e disse, Jesus. Ele fechou o semblante mais ainda, colocou a mão na gaveta e disse, você está brincando comigo e está achando que eu sou moleque? Eu levantei o meu dedo e disse para ele, eu não estou brincando com você, muito menos achando que você é moleque. Acontece que eu passei a semana inteira tentando vender meu maquinário para fugir. Mas no meio do caminho, Jesus entrou na minha vida, falou para mim não fazer isso, que Ele vai dar um jeito na minha vida, vai pagar toda a minha dívida. E eu tomei uma decisão que eu quero mudar de vida. E aí ele falou, o que você quer dizer com isso? Eu falei, olha, eu tenho 3 opções para você. Primeira, eu tenho um maquinário que eu posso te dar para bater na dívida. Há 15 dias atrás, ele havia me dito que não queria troca, que não queria barganha, que ele queria dinheiro. Segundo, essa ele não ia querer mesmo, mas eu tinha essa opção para ele. Eu vou te pedir para esperar eu vender o maquinário e te passar o dinheiro. E terceiro, que é a que eu prefiro, foi a primeira pregação que eu fiz. Eu escutei na vigília e preguei para ele. Filipenses 1:21. Eu não sei se eu prefiro viver ou se eu prefiro morrer, porque o viver para mim é Cristo e o morrer para mim é ganho. Faça o que quiseres, querido, porque eu quero é o céu. Nesta hora, ele perguntou, quanto vale seu maquinário? Eu falei para ele, vale R$5.000. Ele falou, onde está? Levei ele, ele olhou e avaliou em 3. Aí eu coloquei outra condição para ele, eu deixo você levar por 3, porque nessa hora a coisa muda. Por pior que seja o problema, Dunga, eu costumo dizer que problema todo mundo tem. E os nossos problemas são sempre os mesmos, né? Tanto do ímpio quanto aquele que serve a Deus, os problemas são sempre os mesmos. Por pior que seja o problema, quando você está na presença de Deus, quando você está entregue a Ele, o problema é nada. Então eu que passei a colocar condições para ele, eu deixo você levar por 3.000 com uma condição, desde que você aceite eu trabalhar para te pagar do jeito que eu puder. E aí, enfim, ele aceitou, e eu fui trabalhar, olha o que Deus fez comigo. Deus me colocou de funcionário, empregado do meu maior concorrente. Deus foi me quebrando ali. Ali, eu comecei um processo de conversão verdadeiro. Deus foi quebrando toda aquela vaidade, todo aquele orgulho, e fui pagando todas as dívidas. Muitos milagres foram acontecendo na minha vida. Enfim, eu paguei ele tudo. Eu lembro que eu fiquei devendo ele R$5.000. E passava mês, que ele esperava o mês inteiro para receber. E chegava lá, eu dava ele R$20. Imagina alguém te devendo R$5.000, esperar um mês, você dá ele R$20. Por que eu fazia isso? Porque todas as pessoas que eu estava devendo descobriram que eu estava pagando. Então todo mundo começou a me pressionar, e eu fragmentava o meu salário para pagar todo mundo. E fui pagando um, pagando outro, e não sobrava nada, eu dava ele R$20, mas eu dava ele, eu era fiel a ele. E eu queria santidade a todo custo. Eu não queria carregar aquilo para a minha vida. Enfim, graças a Deus, hoje eu tenho a graça de estar aqui para dizer para você,
para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, que Jesus pagou toda a minha dívida do passado. Muito mais que isso. Ele me libertou de uma vida desgraçada, perdida. Muito mais que isso. Hoje eu sou um testemunho vivo de que Ele é um Deus real e um Deus presente. Amém. Graças Pode a aplaudir o pessoal que está junto com você aí. Eu sei que você que está em casa também está aplaudindo isso. E eu já tinha lido, né, o testemunho do Betinho, quando ele mandou para nós. E eu deixei bem livre para que ele chegasse nesse ponto. Porque veja o que Deus fez. Deus pagou a dívida dele? Claro que sim. Já pagou uma vez na cruz, toda a dívida. Mas as novas dívidas que nós fazemos, Deus também paga. Mas o dinheiro não apareceu do nada. E nem a pessoa perdoou a dívida. Ele trabalhou e pagou. Muitas vezes o Senhor faz coisas extraordinárias no ordinário da nossa vida. Hoje, graças a Deus, o Betinho é uma pessoa que, uma vez resgatada pela Renovação Carismática Católica, é também um carismático, né? Está à frente de uma comunidade maravilhosa e que nós vamos falar sobre isso no terceiro bloco. De resgatado, de convertido, agora um instrumento na mão de Deus. Isso pode acontecer com você também. Eu não sei o problema que você está enfrentando, administrando, fugindo. Eu só sei de uma coisa: quando nós estamos longe de Deus, toda a nossa linha de raciocínio é errada. Ela nos leva a situações complicadas, porque nós fomos nos enrolando. A palavra de Deus diz que a palavra de Deus é como uma faca de 2 gumes. Ela penetra até atingir a alma, separando pensamentos de sentimentos, articulações de medula, fazendo um discernimento minucioso dentro de nós e dando clareza nas coisas. Quando o bem e o mal estão misturados, você não consegue separá-los. Mas quando eles estão discernidos, separados, você consegue escolher entre o bem e o mal. Muitas das intervenções de Deus na nossa vida é isso. Talvez você não esteja conseguindo escolher, porque o bem e o mal estão misturados à sua frente. Talvez você que é pai de família não esteja conseguindo discernir o que é família, o que é trabalho, o que é rua, o que é casa. Talvez você jovem não esteja discernindo o que é liberdade, o que é cativeiro, o que é amor, o que é paixão. Talvez você não esteja discernindo essas coisas e essas coisas estão misturadas e você há anos está fazendo a opção errada. E quando nós temos opções erradas, nós temos consequências em nossa vida. Vamos olhando para trás e vamos vendo as encrencas que nós estamos entrando. Vamos colocar um fim nisso, meu irmão? Vamos colocar um fim nisso, minha irmã? Vamos nos apresentar a Deus. A palavra de Deus é muito clara. Jeremias 15, versículo 19. Anota aí para você ler depois. Depois que terminar o programa, você lê. Jeremias, capítulo 15, versículo 19. Diz assim: se tu te converteres, eu te converterei, e na minha presença ficarás. E se souberes separar o que é bom daquilo que não presta, serás a minha boca. É o que aconteceu com o Betinho. Ele começou a separar o que é bom daquilo que não presta. E a partir de então, vem se tornando boca de Deus para as pessoas. Mas também você pode ser boca de Deus para o teu filho, que não te entende,
mas não te entende porque você está falando enrolado. Boca de Deus para tua esposa, que também não te entende, mas porque você não está sabendo se expressar. Boca de Deus para o teu marido, para os teus pais, para o teu melhor amigo. Se tu te converteres, eu te converterei, e na minha presença ficarás. E se souberes separar o que é bom daquilo que não presta, serás a minha boca. Depois do intervalo, nós vamos ver como o Betinho vem se tornando boca de Deus para tantas pessoas. Fica aí, sai daí não, a gente volta rapidinho. Estou aqui para ser amado e te amar, te olhar nos olhos e deixar-me apaixonar diante de ti. Vou me render ao seu amor e confessar minhas fraquezas. Sou pecador, também estou aqui para pedir perdão pelas almas que ainda não buscam seu coração. Te amar por quem não te ama, te adorar por quem não te adora, esperar por quem não espera em ti. Pelos que não creem, eu estou aqui. Te amar por quem não te ama, te adorar por quem não te adora, esperar por quem não espera em ti.